O diabo não quer que você veja esse vídeo, pois vou revelar 3 formas de como ele está entrando em sua vida, e a terceira vai te surpreender. Deus me mandou falar com você. Ele me pediu que eu viesse te dizer isso para te livrar das garras do diabo. Por favor, veja até o final para evitar que o diabo entre na sua vida. A primeira é uma que todos já devem ter cometido alguma vez na vida, mesmo que não seja por mal. O diabo adora mentira e que você engane os outros. Ele é considerado o pai da mentira. Ao mentir para alguém, ele fica próximo de você. Então Deus não quer que você minta. Seja honesto. Sempre fale a verdade por mais que você não se beneficie. Deus vai aprovar sua intenção. A segunda é a inveja. Ele adora que você sinta inveja dos outros ou de suas conquistas. É um dos piores sentimentos que você pode ter. Nunca o cultive. Se alegre com a conquista dos outros. A sua hora também vai chegar. Ser grato pelo que você tem, e aprenda a celebrar as conquistas dos outros. Isso vai afastar o diabo da sua vida, e aproximar Deus de você. Antes de revelar a terceira forma, peço por favor que curta e salve esse vídeo para ceifar o diabo da sua vida, e Deus abençoar teu lar. A terceira é o mal do século. O mundo está sendo dominado por esse mal. A pornografia é uma porta para demônios acessarem as nossas vidas. Ela destrói o amor, o casamento, e vicia igual droga. As pessoas estão se destruindo e o diabo está dominando sua vida a partir dela. Se você caiu nesse mal, ore a Deus que Ele vai te livrar e expulsar o diabo de sua vida. Tenha fé, e Deus vai te guiar. Peço por favor que salve esse vídeo e comente amém nos comentários, para você evitar o diabo na sua vida e para a minha mensagem de Deus chegar a quem precisa. Que a paz do Senhor esteja com você. Amém. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Oremos. Amado Deus, é com muito temor que diante da Tua palavra suplicamos ao Senhor que fale conosco, conforte o nosso coração e nos faça perceber como o Senhor é aquele que domina sobre todas as coisas, como acabamos de cantar. Nós Te bendizemos e nos humilhamos diante do Senhor. Obrigado, ó Pai, pela Tua presença entre nós. Obrigado por tudo o que o Senhor tem feito a favor de nós, quando do Senhor não merecemos absolutamente nada. O Senhor é bom, o Seu caráter é reto, Suas motivações e intenções são puras, a Sua justiça é inigualável. O Senhor está sentado no Seu trono, o Senhor governa todas as coisas, e todos diante dos Teus pés se humilham e são derrubados aqueles que intentam se levantar contra o Senhor, porque o Senhor é temível, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso. Assim, Pai, nós Te bendizemos e nos colocamos na completa dependência do Senhor e da Sua vontade. Nós oramos assim, pedindo que o Senhor fale conosco a respeito dessas coisas, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, meu objetivo ao ler essa passagem e refletir sobre ela é mostrar para os irmãos como, na vontade de Deus, a nossa vida ela é construída por ciclos de experiências que vão e experiências que vêm. Quando nós nos conscientizamos dessas coisas, ajustamos adequadamente a nossa expectativa a respeito das experiências da vida, e nós não nos esmorecemos, não nos desanimamos, pelo contrário, nos tornamos mais compreensíveis, porque Deus soberanamente
governa a nossa vida, e é Ele quem move as nossas experiências, é Ele quem move as nossas circunstâncias. E assim, nós não perdemos de vista quem é o Senhor, em meio às mais diversas experiências que a vida nos reserva. Eu gostaria de, antes de entrar aqui nessa passagem, fazer uma breve contextualização daquilo que nós acabamos de ler. O autor desse texto é Salomão. Diz no capítulo 1, verso 1, que Salomão era filho de Davi, o grande rei, celebrado por muitas gerações. No verso 12 do capítulo 1, diz que ele reinava em Jerusalém. Salomão, filho de Davi, rei em Jerusalém, rei de Israel em Jerusalém. Ali era o lugar do seu governo, a sede do seu governo. Salomão, através dos anos da sua vida, teve muitas experiências. Não diferentemente da nossa experiência pessoal, Salomão passou pela fase da infância, onde mais produzimos fantasias, mas deixando a fase da sua infância, onde se cultiva tantas fantasias, Salomão entrou na fase da adolescência, que é a fase dos sonhos, é a fase das conjecturas, das comparações, das reflexões. Também ele chega na fase da juventude, onde ele realiza ou projeta a sua vida. É na juventude que nós desenhamos como será o nosso futuro, é na juventude que nós arquitetamos projetos, é na juventude que nós tentamos definir qual será a nossa profissão, que curso que faremos, com quem nos casaremos. É a fase dos projetos. Quando chegamos mais adiante na fase da maturidade, é quando nós passamos a viver muitas realizações. Nós já passamos pelas fantasias, nós já passamos pelos sonhos, nós já passamos pelos projetos, e agora estamos vivendo talvez o auge das realizações e da produtividade da vida. E logo depois dessa fase da maturidade, chegamos na fase da velhice, que é a fase da reflexão, porque agora podemos olhar para trás e contemplar tudo o que vivemos. E é nesta fase que nós fazemos construções sábias a respeito da vida. É nessa fase que nós nos tornamos mais seletivos em relação àquilo que nós lemos, às experiências que nós nos envolvemos, às pessoas com as quais nós nos envolvemos, porque já sofremos muito e já nos alegramos muito, e portanto esta é a fase que nós talvez alcançamos mais sabedoria a respeito das coisas da vida. Salomão está vivendo justamente esses dias de velhice, onde a sabedoria, onde a reflexão a respeito da vida está mais purificada, está mais bem construída, e é nessa fase da vida que ele olha para trás e ele tira algumas conclusões muito importantes para tentar salvar as gerações que estão se aproximando a partir dos seus próprios filhos. É o que nós lemos, por exemplo, nos 6 primeiros capítulos de Provérbios. Salomão usa da sua experiência, usa da sua vivência para agora alertar o seu filho, instruir o seu filho e mostrar o caminho que ele deveria andar. No capítulo 1 e o capítulo 2 de Eclesiastes, nós vemos aqui experiências pelas quais Salomão passou. Curiosamente, você vai encontrar uma frequência muito intensa de verbos que se encontram no passado. Por exemplo, no capítulo 1, verso 13, diz que ele aplicou o coração a esquadrinhar e a informar-se a respeito da sabedoria. Verso 14, atentei. Verso 16, me engrandeci. Verso 17, apliquei. Veja como os verbos se encontram no passado. Verso 4 do capítulo 2, empreendi, edifiquei, plantei. Verso 5, fiz jardins, plantei árvores. Verso 6, fiz para mim açudes. Verso 7, comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa, também possuí bois. Verso 8, amontoei também para mim. Um pouquinho mais adiante, provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Verso 9, engrandeci-me. Verso 11, considerei. E verso 13,
verso 12, passei a considerar, verso 13, então vi, e assim ele continua falando, como por exemplo o verso 18, aborreci. Os verbos se encontram no passado, porque mostra a experiência de Salomão anterior a esta fase que agora ele se encontra. Mas a partir do capítulo 3 de Eclesiastes, o que nós percebemos, há uma mudança nos verbos, porque agora Salomão ele já não reflete sobre as coisas do passado, mas a partir do capítulo 3 ele vai mostrar qual o resultado das experiências que ele viveu. Ele vai fazer uma reflexão a respeito da vida. E talvez uma das maiores reflexões que Salomão faz, não somente a partir do capítulo 3, mas em todo o livro de Eclesiastes, é que existem coisas que vale a pena lutar, existem coisas pelas quais vale a pena você se sacrificar e você se dedicar. Salomão teve muitas experiências existenciais, pelas quais ele julgava que poderia alcançar a verdadeira felicidade. Você lê, por exemplo, o capítulo 2, ele diz no verso 16 do capítulo 1, verso 16: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria. Se tem algo que Salomão tentou alcançar, foi a sabedoria. E ele se tornou um homem de extrema sabedoria, mais do que muita gente dos seus dias. Ele, entrando no capítulo 2, vai esboçar para nós que ele fez grandes obras, verso 4, grandes obras ele construiu. Não apenas isso, mas ele também adquiriu muitas riquezas. Ele buscou sabedoria, ele buscou realizar obras e ter riquezas, mas ele também procurou prazer nas mulheres, é o que diz o verso 8. Nós conhecemos bem a história de Salomão, mas agora no capítulo 3 ele faz uma reflexão a respeito da vida. E uma das reflexões que ele faz está amparada por aquilo que ele vai dizer, por exemplo, no verso 8 do capítulo 1. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. No capítulo 2, ele diz, lá no verso 11, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Lá no verso 15 ele vai dizer, pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria, então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Depois de tudo que ele viveu durante a sua vida, a conclusão que ele chega na velhice é que ele correu atrás de vaidades, coisas que não vale a pena correr atrás, coisas que não faz sentido algum. Então, no capítulo 3, ele começa a legar para as futuras gerações conselhos que podem salvar aqueles que se sentem seduzidos, atraídos por experiências que não passam de vaidade na vida. E eu quero dividir esse texto que nós lemos, do capítulo 3, verso 1 ao verso 8, em duas partes. A primeira parte, no verso 1, quando ele vai declarar a soberania de Deus no tempo e nas experiências humanas. Do verso 2 ao verso 8, ele vai mostrar as diversas experiências da vida e como essa soberania de Deus age no meio de todas elas. Então vamos começar observando o que ele diz no verso 1 do capítulo 3. Diz o verso, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há três questões que eu gostaria de destacar aqui. Primeiro, Salomão começa dizendo tudo. Ou seja, essa é a esfera da atuação divina. Nada está fora do governo de Deus. Tudo, tanto o homem como os animais e a natureza, obedecem à sua vontade, pois estão debaixo do governo soberano de Deus. Tudo abrange absolutamente tudo, olhando para o homem, suas emoções, seus caminhos, seu futuro, seus sentimentos, suas escolhas. Aliás, Provérbios capítulo 16 diz que o coração do homem faz planos, mas é o Senhor quem lhe dirige os passos.
Salomão enxerga aqui, depois de tudo que ele viveu, que Deus de fato é soberano sobre todas as coisas que envolvem a nossa vida. E essa é uma das bases porque nós devemos buscar a Deus em oração, porque Deus literalmente tem o governo da nossa vida e Ele pode alterar todas as coisas, inclusive as nossas melhores expectativas. Recentemente, eu e minha família estávamos muito bem planejados a morarmos na Guatemala a partir de janeiro do próximo ano. Nós nos preparamos, nós fizemos cursos, nós nos inscrevemos na PMT e tudo com o apoio do conselho da nossa igreja. Estava tudo muito bem preparado para irmos para Guatemala. Fomos no ano passado lá, fizemos alianças, diálogos com vários missionários dos Estados Unidos, do Canadá, da Argentina, da Holanda, centro onde eu estaria dando aula. Conversamos com o vice-cônsul do Brasil lá, com um advogado que ia ajudar-nos a resolver as questões legais de permanência no país, onde a Andréa estaria trabalhando. A Guatemala é um país extremamente violento, a Andréa estaria trabalhando num dos bairros mais violentos ainda, dominado pelos traficantes, mas estávamos sonhando com isso. Estava tudo programado, fizemos os nossos planos, e depois esses planos tiveram que ser alterados. E descobrimos nessa experiência como esta verdade da Escritura ela é real. Porque nós falamos, o homem pode fazer plano, mas o Senhor dirige os passos. E quando vivemos uma experiência dessa, nós descobrimos que de fato Deus governa a nossa vida. E aqui Salomão está entendendo que tudo o que envolve a vida humana está debaixo do governo soberano de Deus. Ele continua dizendo que tudo que envolve a natureza, o homem, os animais, toda a criação, Deus organizou de tal modo que tudo obedece tempos que Ele mesmo determinou. Tudo está debaixo do governo de Deus e Deus planejou os eventos de tal forma que no final, todos os elementos da natureza da criação haverão de se curvar diante daquele que está sentado no trono. Essa foi a visão de João no capítulo 4 de Apocalipse. Tudo vai se convergir na glória do Filho de Deus, tudo vai obedecer à soberana vontade de Deus, tudo estará diante dos pés dele, glorificando a Ele. Porque Deus determinou para todas as coisas um tempo específico. Terceiro detalhe que eu gostaria de destacar aqui nesse verso, é que diz que Deus determinou tempo para todas as coisas e que há propósito para cada uma dessas coisas. Ele não apenas determinou o tempo, mas Ele também determinou o propósito. E aqui está talvez uma das maiores angústias que nós enfrentamos quando vemos os nossos projetos sendo alterados. É de entender qual é o propósito de Deus. Nós nem sempre conseguimos entender o propósito de Deus, mas somos amparados e consolados com a verdade de que Ele soberanamente está nos dirigindo os passos. Deus está nos dirigindo os passos, Deus está nos conduzindo, e tudo cooperará para a manifestação da sua glória e da sua vontade, porque Ele determinou o tempo para todas as coisas, bem como estabeleceu o propósito para todas as coisas. Este é o prelúdio que Salomão utiliza aqui no capítulo 3 para aquilo que ele vai dizer a partir do verso 2. E aqui nós temos pelo menos 3 questões que eu gostaria de destacar aos irmãos, do verso 2 ao verso 8. Ele lista 28 experiências. Se pudéssemos aqui rapidamente contar, verificaríamos que aqui Salomão está listando 28 experiências. Curiosamente, 14 experiências positivas na vida humana e 14 experiências negativas, todas planejadas por Deus, e ele mostra todas essas experiências numa relação de contraste. Por exemplo, verso 2, há tempo de nascer, tempo de morrer. Veja o contraste que ele estabelece com todas essas experiências. Primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é a diversidade das experiências humanas, todas planejadas por Deus, nada se acomoda, tudo se move.
Deus planejou as coisas de tal maneira que não há espaço para acomodação nenhuma na vida. E quando nós achamos que é um tempo de alegria, de repente tudo desaba, tudo muda. E aí somos conduzidos a buscar a Deus, consolo de Deus, chorar diante de Deus. Mas de repente aquilo que se transformou em um cenário de tristeza, de frustração, se converte em motivos de alegria. Deus, soberanamente, nos permite viver diversas experiências, e a lista aqui realmente é grande, 28 delas. E o que nós percebemos é uma movimentação de experiências. Uma movimentação de experiências. O verso 15 do capítulo 3 diz o seguinte: o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Ou seja, Ele fará renovar esse ciclo interminável que a vida muitas vezes nos impõe. A vida, de acordo com a reflexão de Salomão, é baseada nesses ciclos que nós experimentamos. As coisas parecem que estão em constantes movimentações e repetições, mas ele afirma claramente que existem várias experiências pelas quais Deus nos permite viver, e tudo isso, de acordo com o verso 3, obedece o propósito que ele estabeleceu debaixo do céu. Segunda questão que eu gostaria de destacar em toda esta lista são que as experiências, elas não fazem a trajetória do positivo para o negativo apenas, mas também do negativo para o positivo. Olha o que diz, por exemplo, verso 2, tempo de nascer, tempo de morrer, experiência positiva que percorre a trajetória para a experiência negativa. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, experiência positiva caminhando para uma experiência negativa. Verso 3, agora uma inversão, há tempo de matar e há tempo de curar, do ponto de vista da saúde. Existem situações diante das quais que nós não podemos fazer absolutamente nada, mas há tempo também, há experiências também, onde se pode experimentar cura. Ele faz a trajetória daquilo que é negativo para aquilo que é positivo. E ele continua, tempo de derribar e tempo de edificar. Veja, experiência negativa caminhando para uma experiência positiva. Como ele continua no verso 4, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Agora veja só, ele começa a mudar a trajetória de novo. Há tempo de abraçar, experiência positiva, e há tempo de afastar-se de abraçar. Ele caminha para a experiência negativa. Em tudo isso, nós aprendemos que a vida, ela não é apenas a experiência das coisas negativas, as coisas positivas para as experiências negativas. É também a experiência negativa para aquelas que são positivas, que Deus debaixo do céu determinou para que obedeça os propósitos que Ele mesmo estabeleceu. Deus não permite que experimentemos as experiências negativas e nos tornemos aprisionados por elas. Pelo contrário, nos leva a experiências completamente positivas. Imagina se não houvesse essas migrações, se não houvesse um ciclo onde podemos manter a expectativa certa a respeito das coisas. Quando nós estamos desfrutando de alegrias, precisamos ter a humildade de sabermos que estas experiências boas, elas não são duradouras. As coisas podem mudar de cenário de uma hora para outra. E quem sabe estamos atravessando um momento de tristeza, de angústia e de ansiedade. Esta palavra nos assegura que essa experiência de tristeza, de angústia e de ansiedade, ela não é interminável, ela é provisória, ela vai passar. Porque o próprio Deus estabeleceu tempo para tudo, e Ele fez acompanhar essa decisão propósito para tudo também. As coisas mudam de cenário, e é por isso que Salomão, na sua reflexão, ele chega à seguinte conclusão: nos experimentamos alegria, mas podemos experimentar também tristeza.
O que vale a pena no meio disso tudo? É o que eu gostaria de destacar aqui em último lugar. Curiosamente, nós temos aqui um número que é o número 28. 28 experiências. 14 experiências negativas, 14 experiências negativas. Por se tratar de uma literatura poética, e é comum, é característica dessa natureza textual, não é por acaso que esse número foi escolhido. O número 7 é usado em muitas ocasiões das Escrituras como referência daquilo que é pleno. A vida inteira é compreendida aqui com esse número que se multiplica 4 vezes, o número 7, e chega-se ao número 28. 14 positivas, 14 negativas. Fazendo uma matemática simples, 14 experiências negativas menos 14 experiências negativas, qual o resultado que se tem? É 0. E aí a gente começa a entender por que Salomão, olhando para as experiências positivas e negativas pelas quais ele viveu, ele chega à conclusão que tudo é vaidade. Eu acumulei, eu tive sabedoria, eu construí, eu fiz, eu tive, eu experimentei, descobri que tudo é vaidade. O resultado de tudo isso no final é 0. É 0. Porque a reflexão de Salomão vai a uma profundidade tal que talvez muitos de nós não conseguimos enxergar, quando estamos atravessando experiências boas ou quando estamos atravessando experiências ruins. Salomão enxerga aquilo que está por trás disso tudo, aquilo que deveria e deve ser a prioridade máxima de todos aqueles que servem a Deus. E isso está muito claro no verso 14 do capítulo 3. Ele diz o seguinte: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. As obras dos homens são passageiras, as obras dos homens são provisórias, mas o que Deus faz é permanente, é eterno. É o que ele diz no verso 13 do capítulo 3. Verso 14 do capítulo 3. Nada se lhe pode acrescentar, nada lhe tirar, porque a vontade de Deus, ela é perfeita. O homem não pode alterar a vontade de Deus. O homem não pode interferir nos pensamentos de Deus, nem nos caminhos de Deus. Como diz o primeiro verso do capítulo 3, ele determinou o tempo para todo o propósito debaixo dos céus. E ele continua: a razão é que isto faz Deus para que os homens temam diante dele. É o que ele vai falar no capítulo 12, no final do livro de Eclesiastes. Olhando para todas essas experiências da vida, Salomão descobriu que o mais importante não é ter nem perder, não é sorrir nem chorar, não é abraçar nem se afastar de abraçar, não é nascer nem morrer, não é plantar nem arrancar. O mais importante na história e na experiência da vida humana é temer o Senhor. Esse é o fundamento da vida. O mais importante disso tudo é temer o nome do Senhor. E enquanto nós tememos o nome do Senhor e nos asseguramos nele e nos apegamos a ele, sabe o que a gente descobre? A alegria não pode nos desviar, nem a tristeza nos derrubar. Nós permanecemos firmes porque o fundamento da nossa vida não são essas experiências transitórias da vida humana, mas a nossa fé na pessoa do Senhor Deus. E eu gostaria de concluir esta breve reflexão na palavra de Deus, trazendo algumas aplicações muito importantes para nós aqui. Em primeiro lugar, se tem algo que precisamos, à luz do que lemos e entendemos nessa passagem, é que Deus tem o governo das nossas vidas, e jamais deveríamos entrar em desespero quando alguma coisa sai da ordem que estávamos acostumados nela. Deus continua sendo quem Ele é. Deus continua exercendo o seu governo e a sua vontade nas nossas vidas e através das nossas vidas. Em segundo lugar, se há outra coisa que nós precisamos aqui aplicar, trazer para a nossa vida, é que, embora os planos sejam feitos, todos eles dependem da palavra final do Senhor. Todos eles. E quando os nossos planos são frustrados,
Quando alguma coisa sai desta ordem que nós construímos, precisamos entender que Deus está nos conduzindo por caminhos mais excelentes do que poderíamos imaginar. Em terceiro lugar, a outra coisa que nós precisamos entender aqui é que quando as coisas estão boas, devemos festejar, devemos nos alegrar, devemos louvar a Deus por isso. Mas quando as coisas estão ruins, nós também precisamos louvar a Deus. Assim como aconteceu com Jó, quando perdeu os seus filhos, a oração que ele fez foi: bendito seja o nome do Senhor, porque Ele deu e Ele tomou para si. Porque, irmãos, o mais importante sobre tudo aquilo que podemos experimentar é confiar, é temer o Senhor. Ele literalmente tem aquilo que é melhor para nós. Então, não se sinta aprisionado pelos sentimentos de tristeza ou de desânimo. Olha adiante, a vida não é somente a experiência daquilo que é bom para aquilo que é ruim. Não, a experiência ruim que muitas vezes temos que atravessar é uma experiência provisória. Está guardado para nós adiante experiências extraordinárias que Deus está guardando para nós. Quando nós pensamos sobre essas coisas, nós não desanimamos no meio das nossas tribulações. Nós não nos permitimos ser consumidos pelas experiências de tristezas que muitas vezes temos que atravessar. É olhando adiante, e eu não sei se esta é a sua experiência, mas esta é a minha experiência hoje, olhando adiante aquilo que o Senhor fará em nós e através de nós. Como isso me alegra, saber que todas essas experiências são provisórias e que o mais importante é temer o nome do Senhor. Em último lugar, gostaria de concluir dizendo o seguinte: o tempo da vida é muito curto, as oportunidades são passageiras, e que diante disso, precisamos aproveitar o máximo do tempo que o Senhor nos tem dado. Aproveitar o máximo de tempo com os nossos pais enquanto nós os temos perto de nós. Aproveitar o máximo de tempo com os nossos filhos enquanto eles estão próximos a nós. Daqui a pouco eles se despedirão de casa para edificarem as suas próprias famílias. Ou quem sabe está reservado para nós a dura dor de vê-los partir. O tempo da nossa vida é muito curto. Precisamos tirar o máximo de proveito daquilo que o Senhor nos tem dado. O máximo que podemos extrair da vida, temos que extrair. Porque as coisas mudam. Deus não aceita acomodação. Nós não deveríamos aceitar acomodação. Deveríamos sempre e sempre e sempre buscar mais, crescer, estudar mais, trabalhar mais, produzir mais, tirando o máximo de proveito da vida, porque todas as experiências pelas quais vivemos são provisórias. São provisórias. Se hoje você está na sua família, aproveite a sua família. Se hoje você tem saúde, aproveite o máximo da sua saúde. Se hoje você está casado, aproveite o máximo do seu casamento. Se hoje você está sonhando em ter um emprego e já tem um emprego, aproveite o máximo desse trabalho. Não negligencie o seu trabalho, não negligencie as suas atribuições, não negligencie, não se omita daquilo que Deus confiou às suas mãos. Faça com todo o esforço e com toda a dedicação aquilo que Deus confiou às suas mãos, aproveitando o máximo de tempo, porque o tempo muda. Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos como será. Não sabemos como será. E temos que aproveitar o máximo daquilo que o Senhor nos tem dado. Que esta palavra, meus irmãos, nos ajude a acertar, a ajustar as expectativas que nós precisamos ter. Se nós tivermos expectativas erradas, as frustrações serão muito grandes. Mas se tivermos as expectativas certas, vamos perceber, irmãos, que mudanças são inevitáveis, que experiências são passageiras, e sem essa consciência, nós nos frustramos muito. Mas quando temos a consciência dessas coisas, nos consolamos
pois Deus, no meio de todas elas e acima de todas elas, está cuidando dos mínimos detalhes, mesmo quando nós não compreendemos perfeitamente todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas, e Ele tem nos abençoado, e Ele vai nos abençoar, por caminhos que Ele já determinou, no tempo que Ele já determinou. Bendito seja o nome do Senhor, porque é Ele quem dirige os nossos passos. Vamos orar. Senhor, nos humilhamos diante da Sua presença nesta hora e confessamos a nossa completa dependência diante do Senhor. Rogamos para que o Senhor nos sustente com Suas poderosas mãos e que o Senhor conforte os nossos corações em momentos de tristezas e nos advirta diante das experiências alegres, para que não nos esqueçamos da Sua palavra e do Senhor. Guarde a nossa vida na Sua presença, pois o mais importante para nós é temermos o Senhor, é confiarmos no Senhor, é andarmos em conformidade com a Tua palavra. E que cada um aqui, Senhor, a começar de mim, tenha esta convicção plena de que o Senhor é aquele que governa a nossa vida, e que, portanto, não temos qualquer motivo para nos desesperarmos, perdendo a esperança, pois o Senhor ainda está no controle de todas as coisas, e o Senhor haverá de nos conduzir, porque o Senhor é o verdadeiro pastor de Israel. O Senhor é o guardião do seu povo, e nós confiamos no Senhor. Oramos por todas essas coisas, bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo, por meio de quem oramos diante do Senhor.